ser belo. Então, a palavra bom, bem e belo tem a mesma origem etimológica. O latim, assim, não é à toa que ele foi escolhido para ser a língua que os missais foram escritos, que os exorcismos foram escritos, que a igreja utilizou durante tantos séculos. Aliás, se eu pudesse dar um conselho, na minha humilde opinião, em algum momento vocês deveriam estudar latim, para formar a escola aqui, já que vocês vão fazer o negócio assim, com muito rigor. É uma indicação que eu dou para vocês. Bom, então, ela tem a mesma origem etimológica, quer dizer, a coisa vem da mesma família de palavras: o bom, o belo e o bem. E o que é para nós o bem? Vamos em oposição: o que é o mal? Quem manifesta o mal no mundo? Pode falar. Aproveita que eu não gosto de muita interação assim, porque sempre que eu estou na plateia, a pessoa fala: não, fala aí e tal, eu fico constrangido, então eu não gosto de fazer com os outros, eu não gosto de falar comigo. Mas eu prometo que serão poucas interações. Quem que põe o mal no mundo? Quem que ajuda a praticar o mal no mundo? Demônio. Demônio. Sim. Então, o demônio é a total ausência de Deus. O mal, sim, é a ausência do bem. E o que é o bem é Deus. Então, é claro que Deus não é propriamente a beleza, mas a beleza é um dado de Deus, é uma parte de Deus. Como Deus é inabarcável, ele não caberia numa palavra como beleza. Na verdade, ele não cabe nem numa palavra como Deus. Ele não cabe em palavra nenhuma, não cabe em lugar nenhum. Certo? Mas é isso, a beleza está sempre associada ao bem. Deixa eu passar aqui. Acho que está dando para ver aí. Está certo? Tudo bem? Esse lugar aqui. Esse local aqui é o Monte São Michel. Eu não vou explicar nada para vocês. Vocês acham ele bonito ou feio? Que bom. Porque senão eu teria que mudar totalmente a palestra e ficaria complicado. Mas já que vocês acharam que ele é bonito, eu vou apresentar aqui uma outra imagem também, que eu tenho certeza que vocês vão concordar. Deixa eu segurar aqui um instante. Todo mundo consegue ver? Vocês estão vendo? Sim. Isso é bonito? Não. Tá. Então ainda não preciso mudar a palestra. Bom, a beleza tem esse dado. Ela é muito evidente, tá certo que assim, eu apelei nos dois pontos, né? Peguei uma das coisas mais maravilhosas que o mundo tem e uma das coisas mais ridículas que... Deixa eu falar. Então, esse aqui é um expoente da beleza e ele é evidente. Você olha para isso e você diz que é belo. Aliás, eu dei aula durante algum tempo no Instituto, lá no IF, em Rio Claro, sobre a história da arte. Depois do Terça Livre, não sei se vocês conhecem o Terça Livre, que Alexandre de Moraes acabou com ele. Mas eu de algum modo intuitivo, eu sempre falei nas aulas, eu nem mostrava esse exemplo daquela porcaria ali do Pollock, é um artista, né? Mas eu sempre apelei para falar da beleza e não falar da feiura, porque a beleza é auto-evidente, quer dizer, quando você confronta com a feiura, a pessoa consegue discernir. Eu só coloquei aquilo ali para ilustrar bem, mas qualquer criança sabe. E aliás, isso é bom, a criança ela sabe o que é belo, ela sabe discernir. Depois que a gente aprende tanta porcaria durante a vida que acaba pervertendo o nosso juízo. Mas a criança sabe o que é belo. Você explica ali uma ou outra coisa para ela e depois ela, por associação, acaba sabendo o que é belo. Tem um casal de amigos que tem 4 filhos.
Uma família muito bonita. Aliás, eles eram protestantes, depois eles se converteram porque eles andavam com católico. Eles levavam o matrimônio de uma forma católica. Eles tinham 4 filhos, quer dizer, estavam abertos à vida. Quando eles tinham uma dúvida, eles procuravam o que o padre Paulo falava. Eles falaram, não, a gente é católico, a gente só falta ser católico, agora só falta fazer o sacramento. E eles educam os filhos de uma maneira maravilhosa. E eles sempre, na hora do jantar, eles colocam música clássica, eles vão em igrejas assistir não só assistir a missa, mas igrejas bonitas. Depois eles dão uma volta na igreja, vão explicando passo a passo, as igrejas bem construídas, né? E antes era assim, eu ouvia eles falando: mãe, isso aqui é bonito ou feio? O Teodoro é o mais velho. Olha, o que você acha? Não, eu acho que é bonito. É bonito, porque veja assim, assado, então não sei o quê. Depois, de várias vezes ele perguntando se é bonito ou feio, quando ele viu alguma coisa que ele cismava que era feio, ele fala: mãe, isso aqui é feio, né? Mãe, isso aqui é bonito, né? E daí ela confirmava. E agora já fala: mãe, isso aqui é feio, isso aqui é bonito. E não quero nem saber do que você vai falar. Porque ele já aprendeu. É muito simples. Agora ele está virando um artista. Bom, então, eu gosto de trazer essa imagem aqui, que é o seguinte: o Monte São Michel, que é o nome desse local, é literalmente um monte de São Miguel Arcanjo. E ele fica na Normandia. A Normandia é uma região ao norte da França, que fica lá em cima. Depois disso é mar e a Inglaterra. E vocês imaginem o seguinte: aqui embaixo tem o continente, certo? E aqui tinha uma porção de pedras e terra, e era uma espécie de ilha, que dependendo do dia ela é uma ilha, dependendo do dia ela é uma península, porque ela é ligada por vocês estão vendo ali, um braço de terra, que de acordo com a maré ele vai subindo e descendo, vai mudando. Ali era nada, era uma pedra. E um dia tinha um bispo lá na região de Avanches, na França, estava dormindo, um homem muito piedoso, apareceu um anjo para ele e falou assim: ô Alberto, sabe aquela pedra lá? Vai lá e constrói um ermo. Ermo é um cemitério, onde as pessoas vão e ficam retiradas, né? Os monges começaram assim. Ele, coitado, acordou, falou: não é possível, deve ser alguma coisa do demônio, eu não sou digno de receber um anjo. E ele estava intuindo quem que era aquele anjo, então ele ficou bem quietinho, falou: não, isso aí deve ser coisa da minha cabeça. Tá, passou um tempo, outro sonho, igual. Alberto, eu estou te avisando, você vai lá, constrói, é um local muito importante, é onde eu derrotei Satanás. Agora derrotou Satanás, pelo amor de Deus, tá com... Isso é treta, né? Tá bom. Ele apareceu a terceira vez, por isso que o número 3 é uma coisa assim, né? Bom, na terceira vez ele falou: olha, Alberto, eu sei que você não vai entender, então presta atenção, constrói. Ele pegou a mão e colocou na cabeça do bispo. E daí, quando o bispo acordou, tinha um buraco na cabeça dele. Você pode falar: não é linda, da Idade Média, isso aí é crendice e tal. Tá bom. Os séculos passaram e foram fazer escavações no Monte São Michel. Ali, quase no finalzinho, ali no começo da última grande fortificação, tem um cemitério. E acharam uns túmulos ali, acharam um crânio. Inclusive um crânio que foi sepultado com honras de um clérigo, de um bispo. E a idade do crânio, quer dizer, a idade dessa alçada, coincidia com o tempo, né, tantos anos que o Alberto viveu. E ele tinha um buraco na cabeça. Essa relíquia está exposta. Eu não trouxe aqui para vocês, mas é isso, é um crânio com um buraco. E o anjo deixou essa marca indelével na cabeça dele, né? Do modo que ele acordou e ele não
cuidar, né? Então ele foi lá e construiu. Passaram os séculos, essa região foi extremamente estratégica. Além das peregrinações que os monges faziam lá, e ficavam em recolhimento, mas era uma cabaninha. Você imagina essa casinha aqui, ó. Era isso. Durante muito tempo. Os cruzados, mais tarde, enfim, as ordens cavaleirescas, eles foram se instalando lá porque era um local estratégico. Ele ficava no pico ali da França. Qualquer invasão marítima que tivesse, eles conseguiriam debelar por lá. Tanto é que depois tem o ataque de Dunkirk, vocês já ouviram falar? Na Segunda Guerra Mundial. Foi um dia assim muito especial, e era na região da Normandia. A França foi salva por aquela região. Aliás, foi um milagre, né? Porque os alemães fizeram uma emboscada. Os ingleses, os soldados ingleses não tinham como retornar, acho que eram 50 mil soldados. Eles ficaram assim, os navios ficaram ilhados. E o Churchill convocou os homens de boa vontade para irem até lá. Ele fez um pedido, na verdade, não era obrigatório. E os caras pegaram lancha, iate, barco de pesca, não era soldado, eram civis. Gente que deixou a família e foi lá. E salvaram praticamente todo mundo. E foi nessa região da Normandia. Então, sempre foi uma região muito estratégica. E, bom, a cidade foi crescendo, né? E se tornaram 3 cidadelas, né? Ali nesse espaço confinado. E ali existem casas, lojas, seminários, mosteiros, abadia, enfim. E é o local onde São Miguel diz que derrotou o demônio. Particularmente, isso já é extremamente interessante, não precisaria nem falar mais nada. Aliás, tem uma linha, não sei se vocês já viram, acho que é milenar já, de santuários em honra a São Miguel. Se você traça na Europa, eles estão todos alinhados, acho que são 7 santuários. Não sei se vocês já viram. Tem um que começa lá na Inglaterra e vai. É uma linha perfeita. Perfeita, assim, não tem deslocamento nenhum. E isso é o que a gente chama de maravilha. Você olha e fica. Quando você olha algo desse quilate, você contempla, você começa a participar dessa beleza que você está admirando. Você fica maravilhado. Então, a grande obra de arte que nos faz transcender é essa que os frutos dela são passados para nós. Quer dizer, a obra que é maravilhosa, mas eu fico maravilhado. Vocês conseguem entender esse movimento? Quando a gente admira algo, nós ficamos extasiados, a gente fica feliz, fica alegre, de algum modo participa daquilo, mas a coisa está no objeto, não está na gente. Certo? Como que se dá isso? Né? Outra coisa muito interessante é que a forma mais adequada de expressar a gratidão do homem pela criação. Vocês vejam o formato dela como é. Parece uma flecha que aponta para o céu. Não sei se todos aqui já entraram em caverna, mas já devem ter aprendido na aula de geografia. Lembrem aí do supletivo. E quando a água cai muito do teto dentro de uma caverna, ela vai calcificando, né, com o passar do tempo, o teto, né, e vai criando um negócio chamado estalactite. Vocês já viram isso, né? Aí quando passa mais tempo ainda, as formações rochosas começam a sair do chão, é que brota do chão, né? Que a coisa começa a cair e a matéria se deposita lá e forma outro elemento chamado estalagmite. O Monte São Michel, que era uma pedra nua, né, sem valor, vamos dizer assim, normal, ordinária, ela é como uma resposta dos homens para a graça que Deus derramou naquele local.
Vocês vejam que São Miguel derrotou, segundo essa aparição, Satanás ali. Depois de algum tempo, os homens, os cruzados, tiveram batalhas travadas ali. Grandes santos frequentaram como local de peregrinação. Ali foi local de sacrifício, né? Porque sacrifício, né? Do templo, né? Sagrada Eucaristia. Então, o homem trabalhou de tal forma esse local, que é uma resposta à graça de Deus. É como se fosse Deus tivesse pingado ali em cima a graça, né, formando uma estalactite, e o homem respondeu como um estalagmite, né, porque é o acúmulo do esmero, do cuidado. Você anda por essa cidade, ela é maravilhosa. Você tem igrejas ali, você tem um mosteiro lá em cima. Lá em cima é do período gótico. Então, os homens, ao longo do tempo, eles foram dando essa resposta para Deus. Bom, se o Senhor quer a gente aqui, a gente vai permanecer. E fizeram obras de arte. Essa obra de arte, particularmente, é da arquitetura. A arquitetura ela tem uma característica muito diferente das outras artes. Porque a beleza, a pintura, ela serve para ser contemplada, a música para ser escutada, mas não serve mais para nada prático. Não tem um fim prático. Agora, a arquitetura ela além de ser uma bela arte, quer dizer, de nos fazer propender ao belo e verdadeiro, ela tem uma função prática, que é nos abrigar das intempéries do tempo. Então, além de ser bela, ela tem que ser útil. E me parece que é uma das artes mais atacadas na modernidade. Nós veremos adiante, mas é uma das mais evidentes. Esse ataque, esse assalto à beleza se dá na arquitetura, e não é todo mundo que tem a graça de ter uma camerata tocada em casa, né? Uma orquestra ali, nem uma escultura, nem uma pintura de grande importância. Mas todo mundo tem uma casa, a gente começa daí. Depois a gente começa a adornar as coisas, né? A casa com os enfeites, né? Só que nossas casas já estamos sofrendo com esse ataque à beleza, né? Bom, muito bem. Então, eu vou falar para vocês aqui sobre o seguinte. A beleza, ela tem alguns requisitos, certo? Se ela tem requisitos, ela é objetiva. Se ela cumpre esses requisitos, ela é bela. Se não cumpre, não é bela. É simples assim. Por que eu digo isso? Porque, segundo os teóricos modernos, aquela imagem, não vou nem abrir aqui, não vale a pena. Aquela imagem lá, ridícula, aqueles rabiscos todos, ela é bela. E a alegação de você dizer assim, mas não é bonito, eu não acho que não, mas beleza é algo subjetivo. Não é um dado objetivo. O que você acha belo pode não ser o que eu acho que é belo, entendeu? Então, e outra, os grandes artistas, os grandes mestres das universidades, eles dizem que isso é belo, então deve ser também, sabe? É um abuso da autoridade, né? Mas não, a beleza tem requisitos. E quem elenca esses requisitos é São Tomás de Aquino. Vocês lembram que ele dizia que a beleza ela faz propender ao bem e ao verdadeiro, né? E para fazer propender ao bem e ao verdadeiro, ela precisa do seguinte requisito: ela precisa ser íntegra. Ele diz integritas. A falta de integralidade indica que falta beleza. Tá bom, beleza. Então, a coisa para ser bela, ela tem que ser íntegra. Quando nós vemos algo em ruínas, por mais que nós temos a vaga impressão de que aquilo ali foi bonito algum dia, não sei o quê, já não é mais tão bonito como se estivesse novo, né? Um carro faltando as portas, sei lá, faltando adornos assim,
já não é bonito. Pode ser uma Ferrari. Uma Ferrari mal acabada. Certo? Então, a beleza precisa ter essa integridade. Por exemplo, isso se dá com as pessoas também. Aquele exemplo que eu dava. Se uma moça é muito bonita, que moça bonita, não sei o quê, beleza. E ela também é muito dócil, que pessoa bacana, mas é preguiçosa. Tão bonita assim, mas nossa, sabe, está esperando o mundo acabar em barranco, já perde a beleza. É muito simples, né? Isso é um critério até para as pessoas discernirem, de levar os relacionamentos adiante, né? A beleza não é tudo, a beleza estética nesse caso, né? Porque há algo dentro dessa pessoa que está dissonante. Quer dizer, aquela pessoa não está íntegra, ela não é toda bela. Tem uma pessoa que é toda bela, chama-se Santíssima Virgem Maria. É toda pulcra, toda bela, não há mancha em ti. Quer dizer, não tem zero defeitos, não tem nada que desarrume a beleza de Nosso Senhor. Então, algo que é belo é íntegro, e algo que é íntegro está inserido num contexto, certo? Essa preguiça, por exemplo, dessa pobre moça, ela está fora do contexto. Ela é bonita, ela é boazinha, mas assim, tem esse defeito que desabona ela. Ela é bonita, tal, não sei o que, mas ela é petista. Fica feio na hora. Bom, isso não tem diferença. Mas, um exemplo do contexto. Esse castelo aqui foi construído por Luís II da Baviera, ou da Bavária, né? Alemão. E eu sempre esqueço se ele inspirou o castelo da Bela Adormecida ou da Cinderela. Não sei se alguém aqui souber, pode falar. Nos contos de fada, né? E o próprio castelo da Disneylandia lá é inspirado nele. Não sei se essa Cinderela é Bela Adormecida. Bom, mas o que eu quero dizer com o contexto? Vocês estão vendo lá no fundo montanhas, né? Montanhas, aí tem um lago, aí tem pastagens, e aqui é uma outra montanha, certo? Vocês estão vendo aqui, ó? Aqui é pedra, vegetação, provavelmente está no outono. Essa construção parece simplesmente que ela brotou da terra. Veja a maneira com que ela está consonante, né, que ela está harmônica com o ambiente. Né? Aqui nós temos a formação rochosa, então aos poucos eles vão construindo essas colunas aqui de pedras, que depois se transformam em paredes de alvenaria bem trabalhadas, mas seguindo a mesma forma, o mesmo movimento. Certo? Isso é um cuidado que o arquiteto teve em observar o ambiente. Havia um grande arquiteto no Império Romano chamado Vitruvius. O nome Vitruvius depois é inspirado nele. E ele dizia que o arquiteto ele tem que ter um conhecimento generalista, quer dizer, ele precisa conhecer de biologia para saber da vegetação ali próximo de onde ele vai construir. Ele precisa saber da geografia, da topografia, para saber como que ele vai inserir aquela construção no relevo, né? Que obstáculos naturais que ele vai enfrentar lá. Ele precisa ter conhecimento sobre elementos psicológicos, porque é a gente que vai habitar aquele local, então ele precisa entender da psicogênese humana, né? Como que o humano pensa, como que ele se organiza. Hoje em dia não há necessidade de ser nada disso, mas, quer dizer, dizem que não há, né? Mas nessa época era assim, certo? Eles tinham esse conhecimento total. E vejam vocês, essas árvores aqui, elas são chamadas coníferas. Elas são naturalmente assim, em formato de cone, porque lá neva muito. Então a neve cai,
não faz peso sobre a vegetação e a vegetação não segue, a neve escorre. Veja que os telhados imitam a vegetação, quer dizer, está tudo ordenado, está tudo consonante com o ambiente. Será que já deu intervalo? Eu não estou contando aqui. Só, Tício, quando que está na hora do intervalo, você me avisa? 10 minutos, beleza. Estou preocupado pelo próximo slide. Então vocês vejam que ela ascende aos céus, né? Mas de algum modo ela também não se sobressai tanto à vegetação. Vejam vocês nesse outro slide aqui. Ela foi construída entre 1869 e 1892, não faz tanto tempo, não é tão antigo. Deve ter usado algum software. Deve ter usado algum software para calcular essas coisas. Pois é, com certeza. Olha que bonito ele aqui no inverno. Ele parece que faz parte do ambiente, certo? E aqui há um aspecto que é a docilidade. Quer dizer, os elementos que nós utilizamos são elementos naturais. Eles são colocados por alguém, foram colocados por Deus. Deus dispôs as pedras, da vegetação, do mármore, dos metais. Então, nós utilizamos aquilo com tal esmero que responde a esse cuidado que Deus teve de colocar cada elemento para nós, certo? É uma correspondência, no final das contas, um ato de docilidade. Quer dizer, eu vejo a topografia do local e, de modo servil, eu estou de algum modo obedecendo às regras daquele local. Eu não quero fazer coisas extravagantes, coisas que saiam fora da naturalidade. Eu quero que minha obra incorpore aquele ambiente. Aí vocês vejam a minha posição. Deixa eu pensar. O Congresso Nacional. Vocês já viram o Congresso Nacional? Vocês se lembram como é que é? É a tigela para cima, a tigela para baixo e as duas torres ali no meio. O que aquilo tem a ver? O Brasília é uma cidade extremamente quente, tem um cerrado ali, né? Então ela é muito plana, tal, não sei o quê. Aí você vê uma planície, Lobo-Guará, sei lá, Lobo-Guará, sei lá. Mas qual é aquele lá? Ema, eu sei que Ema tinha no palácio lá da Alvorada. Ema, árvorezinhas arbustivas, relativamente pequenas, uma tigela, uma torre, outra torre e outra tigela. Não tem nada a ver. Aquilo ali é praticamente uma afronta, sabe? É um monumento ao gênio do artista, só que fez aquilo, do arquiteto, certo? Ele não está louvando a nada, ele não está agradecendo a Deus por aqueles elementos que ele dispôs ali. Ele simplesmente está colocando algo que está dissonante. Certo? A dissonância é uma coisa muito importante, sobretudo na música sacra. Havia um conjunto de notas que era tocado que é chamado trítono do diabo. Eram 3 notas que você tocava junto, que elas provocavam uma dissonância tão assim, incômoda. Não é que a igreja proibiu, não, as pessoas tocavam mesmo assim, mas você não ia colocar isso num kiri, né? Num gradual, numa música litúrgica, não faz sentido. Porque aquela música, aquelas 3 notas juntas, elas não são adequadas para o culto a Deus, que é totalmente assim, harmônico, está totalmente íntegro. E você coloca aquelas 3 notas que não tem nada a ver, foge, sabe? Foge da regra. Inclusive, entrando no mérito dos ritmos, é por isso que nós temos que tomar cuidado também com, além das melodias, além das letras, nós temos que ter cuidado com as melodias que nós tocamos dentro das nossas igrejas, dentro de nossas casas, porque a pintura, você precisa olhar
você precisa contemplar. Ou mesmo a escultura, a arquitetura, você precisa, demanda da sua atenção. Agora, a música não. A música, ela é de algum modo invasiva, certo? E tem um professor que falava assim, olha, eu tinha um rádio relógio e todos os dias eu adormecia numa rádio que tocava música clássica. E sempre que eu estava dormindo, era alguma coisa que estava tocando, era Bach, Mozart, Beethoven. Não, Beethoven até vai lá, que o Beethoven tem nossos problemas. Eu vou chegar nesse ponto. Beethoven é problemático, Beethoven é gênio, problemático sou eu. Mas o Beethoven ele já faz parte de uma escola de música que se dobra a muitas paixões. É diferente de um Bach, que embora seja protestante, é o mais católico dos protestantes. Que ele tocava para o rei, ele tocava dentro da abadia, compunha a música sacra. Tem uma composição muito bonita, que é a queda de Adão. Eu estava falando para vocês de dissonância, vejam que é uma sequência de dissonância. Depois do intervalo, eu acho que eu consigo achar aqui para vocês. Então, uma série de dissonâncias e ela é descendente. Parece que a música te remete a uma queda. E no final existe uma consonância. Isso é uma coisa maravilhosa, isso é um louvor, assim, maravilhoso. Enfim, e ele dormia escutando isso e ele percebeu que durante a noite a rádio mudava um pouco de critério para colocar essas músicas e começava a colocar música clássica também, mas música mais contemporânea, que era uma música que não segue tantos cânones, vamos dizer assim, da música clássica, certo? Então tem muitas dissonâncias, ela tem ritmos quebrados, e ele começou a notar que ele acordava nervoso. E foi justamente coincidir com o momento que eles começaram a colocar esses outros artistas. Agora, não preciso nem falar o que acontece quando a gente ouve funk. Ou, sei lá, com todo respeito, quem gosta, tá, não sei o quê, mas mesmo o rock, embora hoje não, rock é uma coisa de intelectual. Funk agora, não, também o rock tem seu problema, certo? Ele trabalha com muitas dissonâncias, com muito barulho, não tem tanta harmonia, certo? E a música sacra não, é total oposto disso, né? Tanto é que é na igreja que surge a polifonia, né, os corais cantando com várias vozes, o canto gregoriano é uma coisa maravilhosa. Assim, existe uma grande efervescência cultural patrocinada a partir da igreja, da música, sobretudo da música sacra, claro. Aliás, você sabe qual que é? Só uma curiosidade. Qual que é o instrumento mais adequado para o culto divino? Qual que é? Sim. É o instrumento fabricado pelas mãos humanas. Porque o instrumento assim, mais fantástico que há, ele foi feito para isso mesmo, é a voz humana. E o órgão só é o instrumento mais adequado dentre os que são fabricados, porque é o que mais se assemelha à voz humana. Não só pela capacidade, a extensão das notas, que imita a voz humana, mas também por um dado muito interessante, porque poderia ser o piano. O piano completo é um negócio gigantesco, assim, vai daqui e ali, assim, que tem a mesma extensão. Só que o órgão tem um elemento que remete à voz humana, que ele funciona a partir do ar. Quando Deus cria o homem, né, ele molda ali do barro e depois sopra em suas narinas, o ar. E é esse sopro que dá a vida. De algum modo, todas as vezes que nós cantamos, nós devolvemos com a nossa respiração, né? E não só respirando, mas de um modo trabalhado pelo nosso esmero, né?
pela nossa, com algum esforço de cultura, de inteligência ali, de maneira ordenada, nós cantamos uma canção. Então, essa é a maneira mais adequada de devolver a Deus essa gratidão, certo? Ele inspira em nossas narinas e nós devolvemos essa vida para Ele, certo? E o órgão funciona assim. O órgão é uma bolsa de ar que vai enchendo assim, e à medida que o organista toca as notas, o ar vai sendo liberado por várias flautas, certo? Então é um instrumento assim por excelência que deve ser, enfim, hoje em dia é muito difícil porque é um instrumento extremamente caro, mas tem órgãos elétricos, enfim, só uma observação, que era um negócio muito bonito, coisa que parecia que funcionava melhor. Bom, vamos fazer um intervalo então, e depois a gente continua falando sobre os requisitos para o belo, tá bem? Ok. Então vamos até daqui a pouco. Então, dando prosseguimento aqui, a gente estava falando da questão do contexto. Aqui nós temos um grande expoente no Brasil da arte moderna, e grande expoente porque fez grande estrago, não necessariamente porque é um grande artista, que é o Oscar Niemeyer. Um sujeito assim, que tem uma, além de ter uma orientação marxista, também era ateu e materialista. Porque, no final das contas, tudo a mesma coisa. Bom, então, boa parte da arquitetura também sofreu essa influência, né? Ele falava com aquele jeito dele: nós precisamos tirar os elementos, os adornos, precisa ser uma coisa reta, uma coisa ampla, sem colunas, não sei o quê. E hoje o que a gente vê é isso. A gente vê as casas são lajes, não tem mais telhado, né? Elas são todas chapadas, não tem mais coluna, janelas enormes, né? Tudo vidro, não tem mais, enfim, não tem mais adorno. Pode procure na sua rua. Onde você vai achar é aquela casa estilo bangalô da época do Getúlio Vargas, que é literalmente isso. As pessoas, o Getúlio Vargas, pensa, mas ele tinha um projeto que era o seguinte: ele fez alguns modelos de casa, para alguns arquitetos, alguns modelos de casa estilo bangalô, chamado. Que são aquelas casinhas que geralmente vocês veem. Aqui tem FEPASA, companhia de ferrovia. Como é que chama a companhia de ferrovia? FEPASA, né? Antigamente era FEPASA, tá? Geralmente perto das estações que são muito bonitas. Aqui de Americana é bem bonita. A de Rio Claro é maior, mas aqui acho que até mais bonita. Tem as colônias, né? Que são todas aquelas casinhas iguais, aquelas duas lados assim, depois uma garagem, um jardinzinho na frente, com aquelas molduras de gesso em volta das janelas, não é assim? Aquilo lá era mais ou menos um padrão. E para as pessoas que não tinham acesso a um arquiteto, enfim, muito raro mesmo, né? O governo disponibilizava esse projeto. Só que mesmo as pessoas que tinham condição faziam igual a casa deles. Porque era para ficar tudo igual. Por que eu vou fazer diferente? Eu sou só alecrim dourado aqui, todo mundo fazendo a casa desse jeito, eu vou fazer diferente? Não. Porque as pessoas tinham noção, porque as pessoas tinham respeito pelas outras. Porque de algum modo, para que serve a fachada da sua casa? Serve para você admirar? Não, você dorme do lado de dentro. No mais das vezes, quem admira são os outros, certo? Então, se a arte faz propender ao bem e ao verdadeiro, ela tem que fazer todo mundo propender ao bem e ao verdadeiro. E quando a gente constrói uma casa, uma fachada, nós estamos doando aquilo para a comunidade, para a sociedade. Mas o que a gente faz hoje, inclusive? Não vou nem entrar no mérito se está certo ou errado, mas ele não é um dado. Nossa, se eu deixar minha casa muito bonita, vou achar que agora está entrando dinheiro. E se estiver entrando dinheiro, os bandidos vão achar que aqui é um alvo fácil.
Então vou deixar meio acabadinho assim e não faz sentido. Vocês já ouviram falar da teoria das janelas quebradas? Eu acho que é o Rudolf Giuliani, não é o Tícius que falava disso, né? Esse foi em Nova York, né? Tem um documentário do Roger Smith. Ah, sim, isso aí está lá em cima, né? Porque foi um dos grandes divisores também. Depois assistam Por que a Beleza Importa. Eu vou mandar no grupo, posso mandar no grupo, né? Assistam isso. Sir Roger Scruton, um filósofo que, enfim, era um grande erudito e falava sobretudo sobre a beleza. Ele vai denunciando essas coisas da arte moderna, enfim e tal. Teoria das janelas quebradas. Se você tem um imóvel, está na rua, né? Dá para a rua, e ele está acabado, mas por algum motivo você não consegue fazer o que você queria com ele. Você deixa ele lá. Está todo, já as vidraças, está tudo colocado no local. Se você dá manutenção nele com frequência, ele vai ficando ajeitadinho, arrumado, tal, isso aqui. Se passa um maluco lá na frente, está com uma pedrada, e você não consegue, de algum modo as pessoas vão entender, bom, não tem ninguém que zele por esse local, então ele não tem valor. Vai o segundo cara e joga a segunda pedra. Depois vai, quando você vê, todas as janelas estão quebradas. Agora, se imediatamente depois de isso é um experimento sociológico, foi feito assim, colocaram uma vidraça na rua tal, e ficaram vendo como é que era a reação do povo ali, dos vândalos. Se você, na primeira vez que o sujeito está com uma pedrada, se você conserta, a chance de acontecer aquilo de novo é mínima. Certo? Então, isso acontece não só com as janelas, mas com as casas no geral. Né? As casas, com o passar do tempo, foram ficando cada vez mais sem esmero, sem cuidado, tanto dentro quanto fora. Né? E, com todo respeito, eu sei que às vezes é um problema econômico. Tudo bem, isso existe, a pessoa não tem facilidade não tem meios de terminar a casa, não tem meios de fazer aquilo, né? De uma maneira adequada. Mas às vezes, sei lá, parece que denota um pouco de ganância das pessoas, porque o sujeito faz 5 andares e não coloca um reboco na parede. Eu estou falando isso porque vocês entendem como quiserem, mas assim, é um dado da realidade. Tem um escritor chamado Antonin Saint-Lange, ele tem um livro chamado A Vida Intelectual, era um monge dominicano. E ele diz assim: o espírito daquele que deixa o trabalho pela metade é o mesmo daquele que destrói. Porque se você olha uma ruína, ela está destruída, ela está assim, ela está sem teto, ela está com as paredes nuas ali, com as ferragens todas aparecendo, sem acabamento, certo? Se você olha em outra partida uma casa que parou no meio do caminho de construir, ela tem o mesmo aspecto, certo? Se você tem um esforço, ainda que paulatino, para conseguir fazer aquilo sair do papel, beleza. Agora, se você simplesmente abandona, aquela casa começa a ter o mesmo aspecto de uma ruína. É muito simples. É muito simples. Bom, então, essa obra não tem integridade, certo? A arquitetura é o que está mais acessível para nós. Ninguém aqui vai sair pintando uma Mona Lisa, esculpindo no navio. Mas as casas a gente consegue, cada um pelo menos tem uma aqui, né? Em qualquer lugar, sei lá. E é nesses locais que a gente pode começar a fazer com que a beleza salve o mundo. Não tenho condição de fazer uma fachada, um jardim maravilhoso, uma casa pequena. Bom, dentro dos ambientes
ali que você estiver com a sua família, você pode ordenar melhor. Sei lá, coloca uma imagem bonita de um santo, imprime uma bela pintura e coloca ali na parede, sabe? Tem esmero. Até, como é que você chama mesmo? Desculpa. O Jean estava falando de... Você vai na igreja dos arautos lá, estava citando os arautos evangélicos. Não é nada de MDF, né? É tudo de madeira maciça. Tá? O que esse dá nos demonstra? Que eles são ricos, milionários, tal, não sei. Não. Quando você faz a coisa uma vez, você faz a coisa bem, você faz a coisa uma vez. Agora, você faz um negócio de MDF, é lógico, o negócio não pode ver água. A primeira cerimônia da aspersão que vai ter lá já era. É verdade. Então, isso tem a ver também com a efemeridade das coisas que nós fazemos. Parece que tudo que a gente faz é para ser provisório. E, no entanto, principalmente dentro da igreja, tudo que é feito é para ser duradouro. Certo? Porque nós não estamos fazendo nada para a gente, nós estamos fazendo para as próximas gerações. Aliás, é isso que é a tradição. A tradição é a democracia dos mortos. O Chesterton dizia isso. Vocês conhecem o Chesterton? É um sujeito grandão, assim, que nem eu, mas ele era bem mais gordo, em minha defesa. E era um inglês que eu torço veementemente pela canonização dele, porque foi um homem que, por exemplo, influenciou Tolkien, o escritor de Senhor dos Anéis, C.S. Lewis, Peter Crift, da modernidade, que é um grande gênio, o próprio professor Olavo, o professor Henrique Elf, não sei se todos conhecem aqui, Rodrigo Gurgel, vocês conhecem o Rodrigo Gurgel? Também uma grande referência em literatura. Então, assim, o Chesterton é maravilhoso, e era um grande profeta. Ele dizia assim: a tradição é a democracia dos mortos, onde os mortos têm direito ao voto. Porque veja que coisa. Quando nós colocamos alguma coisa em votação na nossa democracia aqui moderna, que é maravilhosa, quem tem o direito de decidir o destino da nação são os últimos que chegaram, ignorando que a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, 500 anos de história, certo? A tradição não é assim. Nós consideramos todas as gerações, todo o esmero, todo o esforço daqueles que nos antecederam, e todo esse legado recai sobre a nossa decisão. É isso que é a tradição. Não tem, assim, você considera muito mais gente, é um ato de caridade. E a democracia dos mortos. Com mortos em termos de santos também, principalmente eles têm direito a voto. Bom, e o terceiro elemento é a claridade. Claritas. Então, a obra tem que ser íntegra, integritas, tem que estar dentro do contexto e tem que ser clara. Está bem? É aquele mesmo movimento que vocês fizeram. Essa obra aqui é bonita ou feia? É bonita. E essa outra aqui é bonita ou feia? É feia. É claro, é evidente. Alguém precisou explicar para vocês que aquilo é bonito, que aquilo é feio? Parece que é uma coisa inata que a gente tem, não é? E é assim mesmo. Vocês já ouviram falar do De Magisto, da obra do Santo Agostinho? De Magisto é o mestre, né? E o Santo Agostinho ele dizia assim: olha, você pode andar por aí, pode passar, pode conhecer grandes líderes, grandes homens que você vai chamar inclusive de mestre, mas o único e verdadeiro mestre que nós temos é Deus, é Jesus. E ele não está andando por aí, ele está no íntimo do seu coração. Se você vasculhar bem, procurar lá no fundo da sua alma, existe uma centelha de Deus que é o nosso orientador, que é o nosso mestre. É o exercício que Santa Teresa faz no castelo interior. À medida que você vai adentrando as moradas, você vai chegando mais no íntimo da sua alma.
E no íntimo da sua alma você vai achar que eu? Não, você vai achar Deus. Certo? Você vai conseguir acessá-lo de uma maneira esplêndida. Então, esse sentido que está dentro dos nossos corações ajuda a encontrar essa claridade. Certo? Ajuda a você bater o olho, é o que a gente chama de conhecimento intuitivo, que às vezes a gente tem de sobressalto. No mais das vezes, nossa inteligência é diacrônica. Dia é através de, e cronos é tempo. Então, nossa inteligência se desenvolve através do tempo. Bom, agora eu conheci essa comunidade aqui. Muito bem, conheci alguns membros, conversei com eles, conheci o espaço. Daqui a pouco eu vou voltar para a minha cidade. Eu conheci uma parcela da comunidade. Vou voltar para a minha cidade com um excerto, um lapso ali do tempo que eu estive com eles. Daqui a pouco eu volto, outro dia eu volto aqui, aprendo mais um pouco. E assim, diacronicamente, ou seja, através do tempo, eu vou conhecendo algo. Tudo para a gente é assim. Por isso que o nosso imaginário, ele precisa ser cuidado e ser educado paulatinamente. Certo? Existe, assim, acho que era Santa Teresa que dizia que a imaginação é louca da casa. Você já viu essa expressão? Porque ela não tem muito assim. Se você dá bom alimento para ela, dá boa educação, você olha, fica calminha, se controle, essas coisas, essas paixões aí, não se deixe levar por elas. Adestre. Por isso que se fala de adestramento do imaginário. A gente adestra fera, leão, cachorro. Né? A gente não adestra seres inteligentes. É um homem adestrado. Você adestra a sua imaginação, porque ela é mais ou menos livre. Então, isso que a gente faz de ouvir boa música, consumir boas artes, estar em locais bonitos, a gente está adestrando a louca da casa, para que ela não seja tão louca assim. Né? Fala, olha, tá bom, você é maluca, está comendo por agora? Tá, fica aqui um pouco aqui, contemple essa obra, admire isso, veja isso é belo, isso não é, certo? Porque ela por si não tem discernimento. O que comanda a nossa imaginação é a inteligência. Aliás, muitas das pessoas dizem, nossa, como esse artista é criativo. Daí. Criatividade não quer dizer muita coisa. Criatividade é produto da imaginação. A imaginação é maluca. Você pode fazer qualquer coisa com ela. O que é preponderante à imaginação é a inteligência. Aí sim você vê o esmero do artista. Quer dizer, não só dele colocar um monte de coisa aliaísmo, mas a maneira com que ele ordena essa maluquice e faz com que uma obra, por exemplo, sirva a Deus. E o que eu estou falando, esse palácio aqui, para vocês terem um exemplo, que esse negócio é uma obra pagã. Não foi construído para louvar a Deus, não é uma igreja. Mas até nisso você tinha, por meio de viver lá, sei lá quantos quartos tinha aí dentro. Tem uma obra exagerada. Mas é belo. O Monte São Michel, sim. O Monte São Michel é um exemplo de beleza e honra a Deus. Então, a obra ela precisa ter claridade. Um outro livro que eu indico é esse Arte ou Desastre, do Ângelo Monteiro. Aqui ele apresenta é um brasileiro, ele apresenta uma obra do Van Gogh, e aqui embaixo o Urinol, do Duchamp. O Urinol também é uma obra de arte, segundo o Duchamp. O Tícios, que já assistiu Porque a Beleza Importa, se lembra disso. Sim. O sujeito coloca um urinol numa redoma de vidro e diz que é uma obra de arte. Foi uma piada de mau gosto, mas foi uma piada que durou mais do que deveria. As pessoas hoje... Pois não. O urinol, as pessoas sabem que é como se fosse uma privada. Só para fazer xixi. Exato. Sim. É um mictório. É uma obra de arte do mictório. Sim. E assinado. O cara é assinado. É isso que faz obra de arte. Aliás, só fazendo uma breve explicação de como que funciona essa questão do gênio do artista. Quem que construiu o Monte São Michel? Não sei. Quem foi o grande artista? Não sei. Quem construiu a Catedral de Notre-Dame de Paris? Não sei. Quem construiu o museu o antigo Palácio do Louvre? Hoje está diferente, é bem mais moderno, mas antes era um castelo medieval. Não sei.
A igreja de Saint-Denis, não sei porque ninguém sabe mesmo, porque não importava, porque as pessoas não assinavam. O único que deveria saber disso é para aquele a quem o pedreiro, o escultor estava fazendo aquela obra, que é Deus. As igrejas medievais não tinham assinatura. Com o advento do Renascimento, que trouxe muitas coisas boas, enfim, Michelangelo, Da Vinci, Tiziano, Rafael, Sanzio, teve muita coisa boa, mas também começou um movimento ali de colocar o artista no lugar da obra de arte, certo? Então, não, é um verdadeiro mestre, é uma autoridade e tal, não sei o quê. E daí as pessoas começaram, dali em diante, por esses artistas terem uma autoridade, a aceitar qualquer coisa que os artistas faziam. Antes os artistas estavam amando da igreja, estavam amando dos mecenas, certo? Que eram pessoas que tinham uma erudição e que cuidavam da comunidade. Aí deram para a louca da casa dinheiro, prestígio e autoridade. E daí os artistas começaram a agir ao bel prazer, não mais orientados pela inteligência, só pela criatividade. E com o passar do tempo a coisa foi descambando nisso. Mas o Renascimento é muito bonito. É muito bonito, mas começa a haver aí essa inversão da preocupação com tirando Deus do centro e colocando o homem no centro, que é o antropocentrismo. E nesse livro aqui, o Ângelo Monteiro faz uma assim, é muito simples, explica muita coisa. Ele diz que a arte moderna trocou o remédio pela bula. Quando você toma um paracetamol, alguém precisa te explicar a composição química daquilo para fazer sentido, para fazer efeito? Não. Olha, isso aqui vai agir no seu tal, e essa composição de a bula. Não. Você toma aquilo e faz efeito. A beleza é assim também, é imediato. Você vê aquilo, é belo, você se sente bem. Você vê uma maravilha, você fica maravilhado. Não tem segredo. A arte moderna não. Eles fazem um monte de rabisco lá. Não sei, mas isso daí não é arte. Veja bem. Começou com veja bem, já era. Porque se o cara tem que explicar que aquilo é belo, primeiro, ele está subestimando a sua inteligência. É uma coisa que a gente tem praticamente inata, que qualquer criança consegue fazer. Olha, você não está aos pés de entender essa obra de arte. Você não tem cultura suficiente para isso. É uma perversão. Isso é uma ofensa à sua inteligência. Isso é um desrespeito à dignidade humana. Um escritor espanhol chamado José Ortega y Gasset escreveu um livro denunciando essas coisas chamado Desumanização da Arte. Quer dizer, praticamente não é mais ser humano que faz obra de arte e não é mais ser humano que consome. A gente precisa descer muitos níveis, muitos graus de inteligência para chamar aquilo de arte e para fazer aquilo de arte. Porque hoje em dia, por exemplo, tem macaco que faz o mesmo que o Polo faz e as pessoas expõem no museu. Não precisa mais da inteligência para fazer. Evidentemente, aquelas pessoas que admiram aquilo como arte são tão inteligentes quanto os macacos. Certo? Então, a beleza ela precisa ter claridade. Né? A gente precisa novamente ter a beleza como um remédio. A beleza tem esse aspecto. Voltando para a beleza salvará o mundo, ela salvará dessa forma. Porque nos faz propender ao bem e ao verdadeiro. Nos faz ordenar as coisas. Quando nós vemos alguma coisa bonita, toda aquela ordem exterior, ela de algum modo é introjetada dentro de nós. E nós passamos a estar ordenados. Né? Os sentidos, as paixões, a gente começa a ver dentro de uma igreja muito bonita, a gente fica calmo, tranquilo. Aquilo nos convida a uma introspecção, a uma meditação. Certo? Então a beleza salvará o mundo desse modo. O Santo Agostinho, que foi um grande filósofo da beleza, ele dizia assim: tarde te conheci, verdade tão antiga e tão nova. Da beleza tão antiga e tão nova. Tarde te conheci. A beleza tão antiga porque, a beleza estava aí desde o começo.
podia ter acessado. E tão nova, porque ainda assim a beleza é um dado na realidade. Eu conversava um tempo atrás com o irmão dos Arautos, eu não tive tanto contato com ele, mas eu fui nesse dia e ele falou uma coisa que me marcou muito. São Tomás de Aquino defendia a tese de que se não houver mais nenhuma manifestação de beleza no mundo, o argumento sobre a existência de Deus acaba. É sério isso. Porque veja, se Deus criou todas as coisas, ordenou todas as coisas, e tudo de repente fica feio, onde está a presença de Deus? Certo? É claro que ainda a gente pode encontrar ela num floco de neve. Né? Vocês já viram um floco de neve? Aliás, não é. Eu achava que era com microscópio que a gente viu o floco de neve com todos aqueles padrões, mas na verdade é onde mundo você consegue ver. Muito interessante. Bom, num floco de neve ainda tem beleza. Quer dizer que vai ser difícil de Deus deixar de existir. Né? Bom, vamos seguir aqui. Eu falava para vocês de obras da Europa, a gente fica com essa coisa eurocêntrica, não, eu só viajando para a Itália que vai ter coisa bonita. Bom, é verdade, mas a gente pode suprir um pouco isso, não indo muito longe. Onde vocês acham que essa igreja é? Vejam que ela foi construída num vale. Essa igreja está na Colômbia. Não é tão antiga assim. É uma igreja chamada Nossa Senhora de las Lajes. Literalmente Nossa Senhora da Laje. Porque aqui havia uma laje. A laje é uma formação geológica, né? É uma pedra nua ali no fundo. E haviam peregrinos que passaram por ali, estavam passando, andando assim. A Virgem Maria, ela apareceu ali e a imagem dela ficou cravada na rocha. Eles fizeram uma cabaninha ali no desfiladeiro e conforme o tempo foi passando, eles sentiram a necessidade de fazer um santuário. Então eles construíram esse santuário atravessando ali. Veja que coisa maravilhosa. Eu não preciso nem ficar falando porque que é bonito, é auto-evidente, é claro. Né? E essa igreja deve ter 150 anos, 200 anos talvez. É estilo neogótico, né? Que, aliás, eu pequei e não ter trazido para vocês exemplos de igrejas góticas. Mas aqui todo mundo lembra da Catedral de Notre Dame de Paris, aquela que pegou fogo? Aquilo lá é uma maravilha, porque antes as igrejas elas eram achatadas. Depois era o estilo românico. Né? Depois do advento da Idade Média, elas passaram a ser construídas apontando para o céu, como flechas, né? Olhando em direção a Deus, né? Obedecendo a esse ordenamento transcendente de buscar as coisas do alto. E dentro, então, é uma coisa maravilhosa. Vejam aqui outro exemplo. Onde vocês acham que é essa igreja? Vocês estão vendo essa água aqui, esse espelho? Não é água, não é espelho. É granito polido. Você sabe onde é que é? Isso aí fica em Mariporã, São Paulo. É uma igreja dos Arautos, estava conversando com você. Porque atualmente, embora a gente tenha historicamente o Mosteiro de São Bento, a Catedral da Sé, que é muito bonito, as igrejas de Minas Gerais, de Congonhas, de Ouro Preto, a igreja daqui da Americana, que é muito bonita também, a Basílica, maravilhosa. Aliás, as pinturas delas foram feitas pelo avô do Danilo Gentili. Vocês sabem disso? Do De Noite? Pedro Gentili. Ele e o irmão dele acho que era Guido e Pedro Gentili. É maravilhoso, né? E um arquiteto chamado Arnstein. Os vitrais são da Casa Conrado, que é uma casa brasileira também. Quer dizer, são artistas radicados no Brasil e brasileiros. Bom,
Mas tem alguma dezena de anos, acho que tem mais 100 anos, né? Deve ter uns 150, 100 anos. Não é tão antigo. Mas enfim, isso aqui tem 20 anos. Ela tem uma construção utilizando blocos de alvenaria, tudo técnicas modernas de construção, só que os adornos são clássicos, são de estilo neogótico. Olha o interior dela. Ah, não é o interior dela. Depois é uma coisa maravilhosa. Agora, então, aqui, ali na ponta existe a basílica, né? E aqui do lado o seminário, aqueles colégios, seminários que moram ali. Em oposição, nós temos essa coisa maravilhosa, que também é brasileira, para vocês não ficarem mal acostumados. Essa daí é a Catedral de Brasília. Pronto, já está explicado. E essa daqui é a capela do Palácio da Alvorada, feita pelo Niemeyer. Aqui eu gostaria de explicar um conceito para ficar muito claro, não vou poder entrar muito nesse mérito, mas é muito simples. Eu queria deixar bem claro para vocês a diferença de arte sacra e arte sagrada. A arte sacra, né, que nos remete ao sagrado, é essa, certo? Porque tudo quanto é feito nela é para fazer propender a bem e ao verdadeiro. Ela é cristã em tudo, certo? Ela é uma obra, ela é uma doação, certo? Isso daqui é uma construção seguindo sabe lá Deus quais critérios materialistas, que não, isso aí não é intuitivo, quer dizer, uma criança não vai olhar e falar, nossa, uma capela de qualquer coisa. E o que distingue ela não, é uma igreja. O sujeito vai e coloca uma cruzinha lá na ponta, você está vendo? Bem grande. Agora ficou sacro. Então você constrói um barracão e coloca uma cruz em cima. É sacro. Você constrói uma espiral desse e coloca uma coisa em cima. É sacro. Ah, tá bom. E se você vai lá e tira a cruz? Desacralizou o ambiente. Quer dizer, depende de uma coisinha simples para acontecer isso. Agora a gente está vendo um advento na França, que é a filha mais velha da Igreja Católica, que, assim, uma islamização em massa da França, ateísmo massivo, as pessoas estão cada vez mais sendo dissidentes da Igreja Católica. Tá? E você transforma, tem muitas pessoas, muitas comunidades que, por falta de fiéis, tem igrejas maravilhosas que demandam de alguma manutenção, porque são às vezes centenárias, e não tem mais gente para frequentar. Então eles estão vendendo as igrejas, transformando em bares, em cafés, você já viram isso? Livrarias. Olha, por mais que esses demônios façam esse serviço, esse sacrilégio praticamente, você entra na boate, no bar, no que quer que seja, você olha, eu estou no local sagrado, ele está profanado. Mas é um local sagrado. Eles mantêm, às vezes, até o valor dentro. Mantém de propósito. Porque a igreja às vezes vai lá e tira. Eles vão lá e compram alguma coisa parecida e colocam como afronta. Mas ainda assim você fala, não, é claro que eles fazem a desacralização dos altares. É uma afronta realmente, né? Não é um negócio legal. Mas você entra naquilo de algum modo, se a pessoa tiver um mínimo de sensibilidade, mesmo naquelas condições, isso aqui é um local que ele faz acessar a Deus de algum modo. Uma das capelas mais bonitas do mundo é São Chapelle, a Capela Santa. Se você anda alguns passos da Catedral de Notre-Dame de Paris, que fica numa ilha, chamada Ilha de la Cité, aqui tem o Rio Sena, do outro lado do Rio Sena, e uma tripinha assim que é a Ilha de la Cité, a ilha da cidade. Aqui fica a Catedral de Notre-Dame de Paris, aqui é o Orangerie, que é um prédio público, foi cadeia durante algum tempo, e aqui uma capelinha menor, São Chapelle. Ela foi desacralizada, tiraram o Santíssimo dela, ela virou um museu. Quando você entra lá, você não tem vontade de chorar. É extremamente emocionante.
o elemento sagrado não foi tirado das paredes, só se demoliu. Aqui não. Tanto é que no governo Dilma 1, essa capela foi transformada em gabinete. Agora, por mais que a gente goste de colocar as coisas nas contas dele, é culpa dela? Não é. É um ambiente, podia ser um banheiro, podia ser um... Ainda bem que usaram como gabinete. Podia ser pior. Então, a arte sacra moderna, ela está amparada em pequenos elementos. E, ao passo que a arte sagrada, ela está toda permeada na beleza. Toda pulcra, né? Como Nossa Senhora, que é toda íntegra. Eu queria entrar no mérito aqui também, que se a beleza salvará o mundo, isso nós acredito que nesse ponto nós já estamos todos de acordo, existe, o mundo está ameaçado de algum modo, porque não se salva aquilo que não está ameaçado. E o demônio, evidentemente, detesta a beleza. Certo? Tanto é que existem alguns relatos de exorcistas que dizem que o demônio aparece travestido de papa, de santo, mas eles conseguem discernir que é o demônio, efetivamente, porque é a imagem mais linda de Nossa Senhora que eles já viram, mais maravilhosa, mais bonita que a Virgem de Guadalupe, mais bonita que Nossa Senhora Aparecida, que Nossa Senhora de Fátima, que é maravilhosa, e a Nossa Senhora do Bom Sucesso. Não sei se vocês conhecem essa devoção. Ela aparece com uma freirinha e pede para a freira tirar as medidas dela. E ela tira, pega uma treina mesmo e mede. Então a imagem foi construída à réplica das proporções de Nossa Senhora. Ela tem 1,84 m. Claro, ninguém é obrigado a acreditar que efetivamente esse é o tamanho dela, mas se for verdade, era alta. Segundo o Sudário de Turim, Jesus Cristo tinha 1,93 m. Era alto também. Tinha 1 centímetro a mais que eu. E, enfim, aparece essa coisa maravilhosa, só que os pés dela são de bode. Vocês já viram isso? Ou então ela tem uma cauda. O demônio nunca consegue fugir do grotesco. Ele tem uma atração pelo grotesco, pelo feio. Certo? Porque se o belo faz propender ao bem e ao verdadeiro, o feio, a fealdade, a feiura, faz propender ao mal e à mentira. É a coisa do veja bem. O sujeito vai elaborar uma tese de doutorado para explicar porque aquele monte de rabisco é uma coisa boa. É uma mentira. É uma ofensa. Então, as pessoas que às vezes fazem isso por falta de consciência, mas às vezes fazem isso por maldade. As pessoas querem que os lugares fiquem feios mesmo. Querem que as pessoas tenham o nível de inteligência reduzido. Certo? Isso é uma estratégia dos agentes da cultura da morte. Certo? Porque é literalmente disso que nós estamos falando, cultivar o espírito. Certo? Então a cultura da morte é uma contracultura que visa dilacerar o espírito. Certo? Então nós precisamos achar na beleza a resposta curativa para isso. A gente estava falando, eu nem queria entrar tanto nesse mérito, teologia da libertação e tal, não sei o que, mas a gente vê uma efervescência hoje de jovens que procuram a liturgia com o máximo esmero, não aquela coisa jogada, aquela coisa. Não, com esmero, com cuidado. Porque entende que aquilo tudo não é só aparência. Certo? Quando nós rezamos com o nosso corpo também. A liturgia também, a maneira que nós nos portamos na missa também comunica algo. Né? Vocês vão formar uma escola agora. O Papa Bento XVI dizia que o local mais adequado para se educar uma criança é na Santa Missa. Por quê? Porque nem tem tanta palavra. Alguém se lembra de uma grande homilia que ouviu? Mas o Padre Paulo Ricardo, mas você ouviu quando você tinha 4 anos? Não vai lembrar. A igreja é cuidadosa com a pessoa
desde a sua concepção. Vocês sabem disso. E, sobretudo com as crianças, vindo a mim criancinhas, não é assim? As crianças, quando entram numa igreja bem bonita, ninguém precisa explicar para ela que aquilo é importante. Ela vai sair da casa dela que tem um desenho do Homem-Aranha colado na parede, que é o máximo de adorno que ela tem no quarto dela, e vai chegar lá, vai ver aquela coisa toda bonita, resplandecente, de ouro, isso, daquilo, e vai automaticamente dizer: opa, tem alguma coisa importante aqui. E nem precisa pagar nada, é melhor ainda. Então, a igreja era chamada de Liber Pauperum na Idade Média. Era o livro dos pobres, certo? A igreja, ela tem esse templo mesmo, era o livro dos pobres, porque as pessoas eram analfabetas. Mas quando elas tinham acesso a toda aquela beleza, elas de algum modo conseguiam ascender, conseguiam transcender. E hoje a justificativa, justamente para desacralizar os ambientes, é falar assim: não, mas pense nos pobres. Ninguém está pensando nos pobres, certo? Assim, o local mais adequado para ver esmero, para ver beleza, é no templo. Entende? E aquilo tudo é dado de graça, é dado como dom. Então, a recomendação que eu dou para vocês é de que tentem permear a vida de vocês com momentos de beleza. Vão adestrando o imaginário de vocês primeiro. Depois a inteligência vem depois. Primeiro o imaginário. Ouvindo boa música, a música sacra é uma boa pedida, contemplando belas obras de arte, enfim, entendendo que efetivamente a beleza salvará o mundo e que isso não é uma mera afirmação, isso é uma profecia. E como qualquer profecia, a gente tem que dar algum esforço para ela acontecer, porque nós não vivemos um determinismo. Temos a mesma crença dos protestantes que tudo está pronto, já nós temos o livre-arbítrio. E de algum modo nós temos que fazer rumar para essa beleza. Posso abrir para perguntas aqui? Beleza. Bom, a explicação aqui vai ser boa. Agradeço a paciência de vocês. Vocês têm alguma pergunta, alguma indagação? Uma pergunta hoje. Vai. Boa tarde. Eu queria perguntar, que nem você citou Marcel Duchamp e tudo, né, sobre se a gente for trazer para a nossa realidade de escola, né, como apresentar, que nem um dadaísmo, apresentar um cubismo, são tudo artes, né, surreais. Né, um Salvador Dalí e tudo mais, como apresentar isso aos alunos, né, de uma forma, porque a gente vê que não tem algo sacro e não tem algo tão belo como nós temos, né, na igreja e nós temos como realidade de belo. Tá certo, obrigado pela pergunta. Tem algumas coisas que é como o Dante faz na Divina Comédia. Bom, quem são aqueles ali? Eles são os mortos, olha e passa. Então, assim, existem algumas escolas artísticas que, visando, de repente, que as crianças tenham um discernimento, até por oposição: olha, isso aqui é belo, isso aqui em oposição não é. Deve ser ensinado. Não é à toa que a igreja estuda, por exemplo, demonologia. Mas antes estuda angiologia, estudante. Então, se vocês ensinarem a história da arte, trabalhando com esse aspecto do maravilhamento, a criança estará vacinada para compreender aquilo que é belo. E mesmo que você explique com muito cuidado, você pode explicar os movimentos artísticos, que alguns têm até sua relevância, mas ela vai ter o discernimento: isso aqui não é tão bonito, isso aqui já é bonito, isso aqui já é enganação, certo? E para não parecer que eu sou saudosista, aquela coisa de reacionário,
Existem artistas hoje que utilizam técnicas modernas, mescladas com técnicas antigas, que são admiráveis. Isso vai desde uma mocinha, uma jovem mãe nos Estados Unidos que faz cílios pastais e ela pinta todos à mão. Depois eu passo para vocês a redação, que é uma coisa singela, até um grande artista plástico chamado Giovanni Gaspar. Vocês já viram aquela cena do São Nicolau dando um soco na cara do Ario? Já viram isso? Tá. É o seguinte, o Papai Noel vem do São Nicolau, né, que era um santo e bispo. E fazendo uma história longa curta, houve um concílio, né, e os bispos foram reunidos. E um sujeito, um bispo também chamado Ario, começou a defender o arianismo. Né? Ele era um heresiarca, mais tarde um heresiarca, mas até então era bispo. E o São Nicolau foi ficando tão bravo, mas tão bravo, que chegou uma hora de um soco na cara do Ario. E daí todo mundo falou: todo mundo tem consideração, agora você passou da conta, né? Você não vai dar, né? Pô, aí fica difícil, né? Me ajuda a te ajudar. Tiraram os dois maiores símbolos do bispo, que é o palio e a cópia das escrituras, e colocaram numa cadeia. Passou um tempo, apareceram duas pessoas na porta da cela e falaram assim, uma delas: ó, Nicolau, por que estás aí? Imediatamente Nicolau reconheceu e disse assim: por vos amar demais, meu Senhor. Era o próprio Jesus Cristo que apareceu para ele junto da Santíssima Virgem Maria, e os dois devolveram o palio e as escrituras para ele. E não só ele foi liberto, como todo mundo viu a santidade dele, como o Ario foi condenado a século a secular. Até hoje é uma heresia. E tem uma pintura maravilhosa de São Nicolau com toda essa violência, porque é o céu dos violentos, e desse Giovanni Gaspar. E é um movimento que você vê que tem certo dado de arte moderna, mas é uma coisa maravilhosa. Ele trabalha muito com as mãos. Tá? Esse é um bom exemplo. Então, respondendo a pergunta, se houver um reforço positivo do que é belo, naturalmente, quando chegar a ensinar algo que não é tão belo, as crianças vão saber discernir. Não tem segredo. É só explicar, continua explicando. É a mesma coisa do que furtá-los de aprender sobre o demônio. Não é prudente. Como não é prudente também que eles tenham acesso a essas artes que não necessariamente são tão belas, mas que eles devem saber para ter um mínimo convívio, não ser enganado para ele. Nossa, eu não aprendi isso nunca na escola, olha esse risco aqui na tela, coisa maravilhosa. A resposta da pergunta é respondida. Mais alguém? Alguma dúvida, algum comentário? Pois não. Não gosto muito do microfone, mas vamos lá. Eu também não. Quando a gente está falando com um ateu, com pessoas de outra religião, o questionamento deles é: por que tanta beleza nos templos católicos? Né? Essa é uma colocação. E a outra: por que você se referiu tanto a coisas construídas pelo homem e não das construídas pelo Deus que é a natureza? Eu enxergo muito mais Deus nas coisas naturais, numa poeira de terra, numa flor que floresce, você vai vendo os detalhes dela. E eu acho que esse ponto também serve muito para a gente enxergar a Deus, entendeu? É só isso. Muito bem, muito obrigado. Por que essa questão como responder essa indagação sobre a beleza ou a riqueza, na verdade, dentro das igrejas? No Antigo Testamento, quando se ordena que faça o sacrifício de um boizinho lá, Deus ordena que o sangue do boi seja colocado num cálice de ouro. No Antigo Testamento também, quando ele ordena fazer o tabernáculo, que aliás é uma coisa que dá uma aula à parte.
tabernáculo, depois eles fazem o templo, né, que é uma rememoração do tabernáculo, só que de pedra, né? Então eles colocam eles fazem nos mesmos padrões ali, nas mesmas condições, nas mesmas determinações que Deus dá, mas veja, Deus ele ensina no mesmo texto, em Êxodo, sobre os 10 mandamentos e dá uma página. E quando ele manda fazer o tabernáculo, são 5, 6 capítulos, várias páginas, e faça um chifrinho assim, coloque tal coisa de ouro, e faça isso, e a arca tem que ser de ouro, e 2 anjos, isso, aquilo. E o que tinha dentro da arca? Tinha os 10 mandamentos, o cajado e mais nada. Agora, assim se dava nos tempos dos judeus, assim se dava o sacrifício. Quando nós temos a graça da instituição da Eucaristia, existe um cálice que abriga o preciosíssimo sangue de Cristo. Então, se para o sangue do boi tem que ser um cálice de ouro, para o preciosíssimo sangue de Cristo tem que ser o quê? Certo? Essa é uma resposta para os cristãos. Certo? Daí todo o esmero, porque a beleza ela tem que ser clara. Não tem nada mais claro que o ouro, porque o ouro além de tudo é puro. Certo? E, mas eu sou extremamente materialista, sim. Quer dizer, não, mas, veja, você pode ter esse argumento de que você é muito materialismo, mas o ouro não fica nos colares das mulheres, não fica nos quartos escondidos das pessoas, o ouro fica no local comum, onde os pobres têm acesso, certo? Então, esse é o local das riquezas. Ademais, durante a história da igreja, as vilas, por exemplo, sofriam alguma devassa, eram devastadas por alguns inimigos, por terremoto, alguma coisa assim. E o pessoal precisava de se acudir de algum modo, né? A igreja dava os bens dela, pedras preciosas, ouro, o que tinha ali, dava para o povo vendia, conseguia se restabelecer, depois eles pegavam as coisas de volta e devolviam para a igreja. Então, sempre que a igreja precisou socorrer o povo, ela fez isso. É isso que ela faz com as santas casas, é isso que ela faz com as universidades, é isso que ela faz com as escolas, com os orfanatos, do candário, essas obras de caridade. E a respeito do ateu. Bom, a igreja tem grandes palácios até hoje, são herança principalmente do Renascimento. Tem grandes castelos, tem igrejas todas adornadas. Então, nós vamos pegar toda essa riqueza e vender para quem? Quem que vai habitar os templos? Vai colocar um sheik lá dentro, um empresário? Primeiro que tem quem comprar, né? E segundo que muitas das riquezas da igreja qual que é o valor do Vaticano? Quanto que vale a Basílica de São Pedro? É imensurável. Não existe fortuna que compra. E segundo, que seria uma tese, aí sim, tremendamente materialista, achar que os homens são socorridos pelos bens materiais. A gente coloca ali um monte de ouro, um monte de riqueza, mas o que vai salvar mesmo a vida das pessoas não é o dinheiro. Se fosse assim, a igreja já teria dado todo o dinheiro do mundo e teria salvado as pessoas. Mas nós não somos milenaristas. Nós não acreditamos que as coisas vão resolver nesse milênio, nessa época, nesse mundo. O nosso reino não é daqui. Certo? Essas coisas que nós temos, elas são todas acessórias. Né? Então, a resposta que nós damos aos ateus é que esse dinheiro da igreja não resolveria em nada a fome do mundo, não resolveria em nada a pobreza. E, pelo contrário, as pessoas elas têm acesso à cultura de maneira gratuita. As pessoas acham que, porque os museus da Europa, as igrejas, você cobra a entrada. Cobra a entrada se você for um chinesinho para sair tirando fotos, isso aqui é legal, legal. Mas para você assistir a missa lá é de graça. Nunca ninguém vai cobrar. Então, a igreja é a maior patrocinadora da cultura no mundo. O dia que o Emmanuel Macron
eles comecem a reclamar da gente, mas até então essa questão não é justa. E a respeito das belezas naturais, nós estamos falando aqui de um movimento artificial, de artífice. O artista é isso, é artífice. Ele pega o elemento natural, retrabalha e coloca aquilo em função da salvação dos homens. O dado da beleza natural é auto-evidente. A gente olha para uma montanha e fica instantaneamente maravilhado. Mas uma construção exige do esmero dos homens, que apesar de tudo tem tendências ao egoísmo, à maldade, ao ensimismamento, e ainda assim fazem algo bom em louvor a Deus. Isso é admirável. Porque veja, que Deus é admirável, não precisa falar. Certo? Agora, que os homens que têm a possibilidade de serem uns danados, né, de serem as pessoas que têm o livre-arbítrio de fazer toda a sorte de maldade, ainda assim, de algum modo são adestrados. Quer dizer, é a mesma coisa mostrar um teatro de formigas. Né? Veja, as formigas têm todo um comportamento dela aqui, mas a hora que eu consegui fazer, eu consegui ordenar elas. Isso é um dado da realidade que mostra a bondade de Deus. Você veja, essas pessoas que têm toda a chance de ser péssimos e mesmo assim fazem uma coisa maravilhosa, tal qual como Deus.